Você por acaso já viu a morte? Pois é, nós temos agora um relato de um médico, doutor, né, que é especialista, né, na área do estômago, né, doutor Fernando Lemos. E doutor Fernando Lemos, ele conta em um podcast sobre uma visão, sobre uma experiência que ele teve no mundo físico. Ele estava no mundo físico e teve uma visão no mundo metafísico. Eu sei que muitas pessoas não acreditam nessas histórias. Tem pessoas que não acreditam nem em demônios, nem em Deus. Tem pessoas que são completamente, né, ateu nesse sentido, né? Pessoas ateias, né? E o que acontece quando você se torna uma pessoa que não acredita em nada? Você passa a ter o quê? Ter experiências na vida que acabam lhe levando, né? Levando você a um caminho completamente diferente do que você imaginava, e você começa a pensar sobre realmente o mundo metafísico. Quando você lê a Bíblia, você vê a morte de Cristo, as pessoas falam que Jesus venceu a morte, né? A Bíblia fala que ele venceu a morte. E a morte ele venceu. Tem até uma música, né? E a morte venceu, alguma coisa do tipo. Então cantam-se nos cânticos que Jesus venceu a morte. Mas afinal de contas, o que é esta morte? E por que as pessoas têm tanto medo com relação a esse assunto tão delicado de falarmos a respeito da morte? Você viu na thumbnail, tem pessoas que ficam assustadas, né, com o desenho de uma caveira segurando uma foice, né? Existem várias lendas a respeito da morte, mas o que eu quero mostrar para você que não são essas lendas urbanas, né? E nem tampouco os contos bíblicos, tá? Porque de repente você pode estar dizendo, ah, mas é porque você é um cara cristão, por isso que está falando isso. Mas eu quero aqui, vou mostrar o vídeo para vocês de um doutor relatando, tá? Assim que eu colocar o vídeo, eu não vou estar mais aqui, tá? Vai finalizar o vídeo. No final, vai ser o doutor falando. Então, por isso que já estou dando a introdução agora para vocês, tá? Para quem está chegando agora no canal, sejam todos bem-vindos, tá? Para quem está gostando de ficar aqui comigo neste canal, não esqueça de deixar o like, compartilhe para todos os seus amigos se você puder, tá bom? Não esqueça de você se inscrever também, tá bom? Eu sou Adriano Rosa, sou o dono aqui do canal Adriano Rosa Band. O canal inicialmente começou com música, e até hoje eu acabo postando vídeos nos shorts. Depois eu parti para o lado da educação, falei sobre educação financeira e pretendo retornar falando esse mês de março, falando sobre finanças, né? É um vídeo um pouco mais complicado de fazer, muitas informações, mas eu vejo que teve muitas pessoas que gostaram e gostam desse tipo de assunto, tá? Sobre investimento. Inclusive hoje eu estava dando um conselho para um amigo meu sobre investimento, bolsa de valores e tudo mais. Mas vamos voltar aqui ao ponto principal. E aí? Você já chegou a ter alguma experiência sobrenatural de ver algum ser que você não queria ver, mas por algum motivo você acabou vendo, né? Tem aqui no canal uma entrevista que eu faço com a minha mãe, Dona Judite Rosa dos Santos. Dona Judite teve experiência de EQM. Então você vai pesquisar aqui no canal Adriano Rosa Band e você vai assistir. É um vídeo, acho que longo, uns 40 minutos, se eu não me engano. Se eu não me engano, acho que tem 2 episódios, episódio 1 e episódio 2, né? E ela conta as suas experiências que ela teve no mundo metafísico. Não é muito atraente para as pessoas falar sobre esse assunto. É um assunto que parece que nos traz medo, ninguém quer morrer, ninguém quer perder a vida. Mas nós temos um relato de alguém que viu a morte. Pois é. E a pessoa contemplou, vislumbrou, teve uma visão de um vulto carregando uma alma e levando, sabe lá para onde. Se você é cristão, você vai acreditar, você crê que as pessoas que não tiveram uma boa conduta aqui e que não perseveraram até o fim, não acreditaram em Deus, as almas delas são levadas para o que nós chamamos de inferno, né? E por outro lado, as pessoas que fizeram bondade, pessoas que buscaram a Deus, que se deixaram levar pelo amor de Deus, entregaram sua alma a Cristo, eles terão o quê? Um lugar no céu. Então sua alma levada para o céu. Mas esse médico teve essa visão.
E eu estava até lendo aqui, ó, separei. Para quem quer saber, esse doutor é o doutor Fernando Lemos, tá? Tem um canal no YouTube aqui, gigantesco, com 6 milhões de seguidores. Provavelmente ele vai dar dicas, né, sobre saúde, né? Porque a área dele é planeta intestino, né? Fala sobre saúde em geral. Mas eu peguei aqui algumas... no Google, dei um Google aqui. Anjo da morte. Qual o significado? Vamos lá. Um anjo da morte, segundo a tradição cristã, é um anjo que foi expulso do paraíso. No entanto, seu significado varia entre culturas. Em muitas religiões em todo o mundo, os anjos são considerados seres espirituais que atuam como intermediários entre Deus e os humanos. Tá? Se nós fôssemos pesquisar a fundo aqui, nós vemos que... Qual que é o horário que Jesus morreu, né? Vamos colocar aqui, ó. Qual horário na morte de Jesus, tá? Olha lá. Em Marcos 15, 25, afirma-se que a crucificação ocorreu na hora terceira, 9 da manhã. Que a morte de Jesus ocorreu na hora nona, 3 da tarde, né? Esses horários, eles têm algum significado, né? Eles dão conotação para alguma coisa, numerologia e tudo mais. Mas se eu não me engano, o conto aqui, o relato do doutor, parece que foi às 3 da manhã ou 13 da manhã, tá? De qualquer maneira, esses horários à noite noturno são horários perigosos mesmo. Tome cuidado. Eu mesmo não saio à noite, não. Fica em casa, tal. Porque eu creio que eu sou protegido por Deus, claro, que Deus derrama sobre mim teu sangue, tua graça. Por isso que Deus nos livra a todo momento. Mas o que eu quero dizer e relatar é o seguinte, que tome cuidado. Você vai trabalhar, tome cuidado, faz uma oração, peça proteção. O que você vai ouvir aqui nesse relato é algo que realmente vai mudar a tua forma de pensar sobre o mundo metafísico, sobre o mundo espiritual, né? Há muitos conceitos científicos. O cara é um doutor e ele teve essas experiências. Inclusive ele conta que no passado ele era uma pessoa cristã. Não sei se ele vai falar nesse vídeo. E depois ele deixou essas crenças e partiu para o mundo da ciência. E com essa experiência, ele volta a ter novamente um encontro com Deus e não deixando a sua profissão de lado, tá bom? Então fiquei agora com o vídeo do doutor. Eu não sei se eu vou levar algum strike para esse vídeo ou se alguém vai pedir para remover, né? Vou pedir licença aí, né, para o podcast de Vilela, né? Ele estava no podcast de Vilela e eu peguei esse vídeo lá. Eu quero passar para você. Fiz um corte no vídeo, mas é lá do podcast do Vilela que o doutor foi fazer uma entrevista lá. Mas o doutor também tem o seu canal e ele relata isso no seu canal, tá bom? Então fiquem aí com o doutor Fernando Lemos, né? Fernando Lemos, falando a respeito de que ele viu a morte, o ceifador. Essa foi uma experiência muito pesada, quase de filme. Não vou citar o nome do hospital de Porto Alegre. Só vou dizer o quarto 109, que eu nunca mais esqueci. Isso aconteceu há 19 anos atrás. Me chamaram numa madrugada, minha equipe. Eu era ainda residente. E sabe aquela, quando tu tá na juventude, que tu fica um pé na igreja, um pé no mundo? Sabe que todo mundo passa? Sei, tipo né? o Lênin. É? Assim, Né? Sabe, lá. Eu nunca saí da igreja, mas sabe aquela coisa assim, aquela convicção que tu acaba perdendo, né? Sei. Né? E aí chamaram, e aí desceu um monte de equipe para lá para reanimar o paciente lá, né? E tinha um monte de residente, né? Porque lá tinha uma briga quem chegava primeiro, o residente da cirurgia ou os da clínica para reanimar, para tu aprender a fazer a reanimação lá. E tinha umas 10 pessoas no quarto, umas enfermeiras. E tu reanima por 30 minutos. Essa é a regra mundial. Se não saiu em 30 minutos, não. Acabou. Foi reanimado 30 minutos. E quem tinha chego era eu. Então, primeiro do que os outros. Então quem dominava, quem mandava lá era eu. Porque quem chega primeiro é o que comanda tudo lá. Que é o Tá, responsável. tinha o pessoal da enfermagem ali, ajudando, um abusando, um massageando. E eu tava massageando, e o outro aqui sim. E faz atropina, e faz adrenalina. Na época que a gente faz tudo isso aqui. Quando bateu 30 minutos, eu disse, não pessoal, nós vamos tocar mais um pouco.
Tem que obedecer quem tá no comando. Bateu 30 minutos, Lemos. Os colegas falaram assim. Não, voltou mais um pouquinho. Resumo, a gente foi até mais ou menos perto dos 45 minutos. O homem não voltou. E era um paciente que a minha equipe tinha operado. E nós ia dar alta pra ele no outro dia. Poxa. E nós tínhamos avisado pra família que ele ia ter alta, um câncer de pâncreas. E me acontece essa, talvez eu tava nessa ânsia de tocar mais porque eu queria que ele retornasse, porque eu disse pra família que ele ia ter alta no outro dia. O cara morreu. Aí quando acabou, tá, vamos lá, tira daí. Vai guardar as coisas tudo aí. Daqui a pouco, esse homem começou a se retorcer na cama. Porque existe, nós médicos somos céticos, sabe? Existe umas mioclonias involuntárias, que são uns movimentos que pode acontecer, que a pessoa tá morta e pode ter. É? Mesmo Pode, depois pode. de morto? Eventualmente tem. Mas mioclonia, porque a gente médico, a gente sempre quer achar uma explicação por umas coisas que não tem. Mas aquilo lá aconteceu pra mim. Aquilo lá foi uma coisa que fez eu entrar pros trilhos. Começou a mexer. Só que ele começou a mexer um pouco pra mais, Vilela. E começou a fazer uns movimentos de se retorcer e uns grunhidos. Resumo da obra. 13 e pouco da madrugada, né? Aquele quarto esvaziou rapidão. Até os pacientes, coitados, saíram com o soro na mão do quarto. Tinha 6 pessoas no quarto. Ah, é? Era um quarto do SUS. É um SUS, quarto grande do SUS aí. E só ficou uma pessoa no quarto com ele. Só eu. Porque o negócio aí é comigo. Tu acredita? Eu digo assim, ó, eu não tenho porquê inventar nada, que me conhece, sabe como eu sou. Até meia luz ficou no quarto. Diminuiu uma fase da luz. Filme de terror, Vilela. Filme de terror. E eu consegui, com os meus olhos, Vilela, quase que ver, vamos chamar de espíritos maus, talvez, vamos dizer assim, buscando a alma daquele homem e saindo pelo quarto. Você viu vultos Escuros, e aquele homem gritando, urrando, como se não quisesse ir para o lugar onde ele iria ir. Meu Deus. Isso aconteceu comigo. No meu primeiro ano de residência de cirurgia geral. Quem está ouvindo vai saber qual hospital que é, que eu não quero citar o nome. Tá. Aí eu... Opa, é comigo. Essa experiência, porque Deus não dá experiência só para alguma coisa. É comigo. Aí foi uma das coisas que fez eu dizer, olha, essa vida é passageira aqui. Depois daqui, tudo tá recém começando. E eu acho assim, ó, Vilela, quase impossível. Eu não consigo entender como é que médico não acredita em Deus. Não consigo entender. É impossível, Vilela. É impossível. A maioria dos médicos não creem, Vilela. É impossível tu pensar que tu pode engolir uma coisa e aquilo lá ter uma digestão tão perfeita e não apodrecer dentro. Ou eu te beliscar e milésimos de segundo subir até o teu cérebro e vir pelo ramo eferente te dar novamente uma sensação de dor e tu te arrepiar e dar nova adrenalina. É uma coisa tão perfeita, coisa impossível. Então eu tô tendo apenas muitas experiências. Mas esse cara, o que deu? Você foi embora depois? Quem? Vultos? Ele morreu. E ele pegou, depois que aqueles vultos se aproximaram dele, saíram como se fosse por uma janela de madeira que tinha ali. Eu me lembro até onde bem era a porta ali. E aí ele parou. Ele morreu, acabou tudo aí, morreu. Caramba. Buscaram a alma dele. Porque a eternidade é uma realidade. Vilela, quem já viu muitas pessoas morrendo, eu já vi. Todo médico já viu. Qual é a coisa Vilela, que é comum a todas as pessoas que Vilela, morrem? assim, ó, é muito... Tu já foi em velório? Já, claro. Já foi? Velório? Já. Ok. Você não tem uma sensação de soltar o boneco ali? É. É muito estranho. Eu não consigo entender como é que médico não é pessoas mais devotas a Deus do mundo. Vilela, quando tu tá ali com uma pessoa ali, ela morre na tua frente, É como se... tu vê que ali foi só o corpo que saiu. É uma chave. O corpo saiu. Pô, alma e espírito são eternos, cara. Estão ali. Tá entendendo? Só que aqui, é aqui nessa terra, que a gente decide tudo. Não tem brincadeira. Talvez eu tô aqui também pra dizer isso aqui. Não tem brincadeira.
E eu não sou alguém de brincadeira. Eu levo minha vida muito, muito a sério. Eu não, em hipótese alguma, eu coloco os meus méritos. Eu em primeiro lugar. E não ter falo da boca para fora. É Deus que tem um propósito de querer fazer chegar pessoas lá. Porque eu atendo pessoas de tudo que é criança, Vilela. E o médico tem que ter tudo que é criança. Não brigo, não discuto, mas ninguém bem capacito tudo. Mas tem muitos casos que entra oportunidade e eu sinto. É para falar para essa pessoa. E geralmente quando eu sinto isso de falar, Vilela, porque eu não tenho nem tempo na consulta, é tão rápido, né, Vilela, as consultas. E isso que as minhas consultas não são rápidas. A pessoa diz, pô, eu precisava ouvir isso aí. Ou, eu tô isso, eu tô aquilo. Aconteceu agora. Com um dentista do Canadá de Toronto, conversando comigo, uma telemedicina agora. Ah, é? Agora. 2 semanas atrás. Fui falar uma coisa pra ele e disse. Eu falei, teu problema não é doente, cara. Teu problema é outra coisa. E um cara muito culto conversando. Ele disse, eu sou desviado, eu luto contra isso, é isso aqui, e aí, isso aí. Mas eu incentivo a todos a tentar conhecer.